Olá, sejam todos muito bem-vindos. Neste canal eu falo sobre autoconhecimento, sobre o despertar espiritual, sobre as leis universais, sobre desenvolvimento pessoal e outras coisas nesse sentido. Mas hoje, esse vídeo especialmente, eu pretendo fazer uma coletânea de vídeos falando sobre uma pessoa que eu amo muito, que é meu pai. Uma pessoa que faz parte da minha história, uma pessoa que me ensinou muitas coisas, uma pessoa que em alguns momentos foi muito rude, mas eu entendo que foi para o meu melhor. Foi o que ele entendia sobre educação, foi o que ele entendia sobre me passar algo para eu ser uma pessoa melhor. E eu vou falar dele porque nesse momento ele se encontra no hospital. A gente vem passando por muitas coisas durante os últimos anos. Bom, a princípio eu vou falar bem rapidamente sobre algo que aconteceu com ele há 6 anos atrás. Ele passou mal, teve um AVC hemorrágico, que não foi detectado isso no hospital, mas aí com vários tratamentos tal, a gente chegou à conclusão que seria isso, né? Então assim, ele morava sozinho e aí ele foi encontrado caído, né, pelos vizinhos. E quando chegou no hospital, ele tinha quebrado vários ossos da cabeça, como se ele tivesse tentado levantar e caído várias vezes. Enfim, ele passou um tempo no hospital, ficou muito mal, voltou, ficou na casa da minha irmã, tinha que usar sonda, então ele teve que ter todos os cuidados, fralda, alimentação na boca. E aí, por várias questões, não estava dando certo lá na casa da minha irmã, eu fui lá, busquei ele, trouxe para minha casa. Eu morava de aluguel, na época eu pagava aluguel para minha irmã em outra casa dela, e eu levei ele para lá, né? Enfim, foi assim um período muito difícil, mas ele se recuperou bem, né? Eu levei ele para casa e todos achavam que ele ia morrer, que não tinha jeito, mesmo os médicos meio que achavam que não tinha mais jeito. Mas graças a Deus a gente ia ali trabalhando com ele, eu trabalhava na época em um posto de saúde, e aí tive todo o apoio, né? E ele se levantou, se recuperou e teve assim muito problema na época, né? E ele tinha a casa dele que estava em posse da minha irmã, e aí quando ele se recuperou bem, ele quis voltar para casa dele, ele quis o táxi dele, porque ele foi taxista por quase 50 anos. Enfim, gente, aí, né, eu saí da casa da minha irmã, fui morar na casa dele, que cabia dentro da minha casa. Mas assim, devido a toda a confusão, eu vim morar com ele porque eu queria o melhor dele. Eu estava ali buscando, e tudo que eu fiz e pretendo fazer pelo meu pai, não é por ele, é por mim, pelo amor que eu tenho por ele, por querer ver ele bem. Mas enfim, há 2 anos atrás eu estava morando na praia, só que ali não tinha trabalho, eu ainda estava pagando meu terreno, enfim, vim para São Paulo para trabalhar durante a semana e voltar final de semana para o meu terreno e ir tocando a vida ali. Só que os vizinhos, né, do meu pai estavam muito preocupados com ele, uma senhora que vinha, uma moça, né, que vinha fazer faxina para ele uma vez por semana também estava preocupada, entraram em contato comigo para mim vir ver como estava meu pai, para ficar mais perto e, se possível, levar ele para morar comigo ou vir morar com ele porque ele não estava bem. Enfim, eu vi que ele não estava bem mesmo, né, que ele estava bem debilitado, mas ele sempre foi um homem muito firme, muito forte, sabe? Então, assim, ele sempre quis as coisas do jeito dele. Então, ele não iria morar comigo em outro lugar, eu que tinha que morar na casa dele. A casa dele é bem pequena e num bairro que não é muito bom, né, assim, na minha concepção, né? E ficava longe dos trabalhos que eu fazia, porque na época eu dava aula de pilates, né? Eu sou educadora física e sou especializada em pilates. Eu dava aula de pilates num bairro distante da casa dele. E eu morava com uma amiga, próximo, né, no mesmo bairro, eu ia a pé da aula. Mas enfim, vim morar com ele porque ele necessitava. Vi que ele estava assim bem debilitado, que ele estava se alimentando mal, a casa estava muito abandonada, ele não dava conta, né? Então estava tudo muito abandonado. E eu vim morar com ele. Num certo tempo não valia a pena eu ir trabalhar lá dando aula, né? Não estava assim, o que eu estava ganhando com condução, com tempo, não estava valendo a pena. Eu acabei saindo de lá e fazendo outros trabalhos na área holística, fui fazendo alguns cursos, né? Aí comecei a atender próximo da casa dele,
para ficar ali com ele, né? E sempre ali cuidando. Só que o problema do meu pai, ele tava assim aumentando, né? Então, e para levar ele no médico, gente, há uma dificuldade. Pensa numa dificuldade de levar aquele homem no médico. E ele sempre falava pra mim assim, não, eu não vou, porque se eu for no médico, o médico gosta de caçar as coisas e descobre. Tudo que a gente procura, a gente acha. E então, assim, nas poucas vezes que eu consegui, assim, levar ele, assim, forçado no médico, ele, né, foi mandado, né, ai, como que eu falo? Meu Deus do céu, fugiu a palavra. Mas ele foi encaminhado para um neurologista, né, para alguns especialistas. E ali foi detectado que ele estava com demência. Várias coisas que vinham acontecendo, como pôr a comida no micro-ondas quando eu estava trabalhando e achar que comeu, e aí eu chegava e ele estava dormindo e a comida estava no micro-ondas, eu perguntava para ele se ele almoçou, se ele jantou, dependendo do horário, e ele falava que sim, né? E várias outras coisas assim que não dá para relatar tudo num vídeo só. Mas aí eu passei 2 anos aqui com meu pai na casa dele, né, fazendo o melhor por ele. E eu vou falar uma coisa para vocês, nada a gente tem que romantizar na vida. Então, o meu pai fazia coisas que não era de acordo com o que era para fazer. E eu ficava nervosa com as coisas que acontecia. Você chegar, o gás está ligado há horas, e você, aquele cheiro horrível, e você, meu Deus do céu, ele podia ter morrido. Você chegar, a pessoa ter deixado uma torneira aberta no último, a casa toda alagada, e a pessoa dormindo, você fica nervosa. Você chegar e a farinha de trigo tá toda no pote do cachorro. Então, assim, várias coisas que ia passando e que eu ficava nervosa, né? E que eu dava bronca no meu pai. Mas não aquela bronca, assim, de maltratar, né? Então, assim, a gente tinha uma convivência normal. Sempre tivemos uma convivência normal. Ele achava que eu merecia uma bronca, ele me dava. Eu achava que ele merecia uma bronca, eu dava uma bronca nele. Ele fazia alguma coisa que eu achava engraçada, a gente ria junto. Ele me contava piada, ele me contava as coisas que acontecia, né? Ele às vezes estava triste e chorava, né? Então, assim, ele geralmente ficava triste quando lembrava da minha mãe. E aí, com alguma música, ele ficava cantando aquela música, o pai, você já falou isso, vamos falar de outra coisa. Então, é uma convivência normal, onde você fica brava com a pessoa, onde você não é xinga, você dá bronca na pessoa, onde você ri junto com a pessoa, onde você abraça a pessoa, onde você come junto, onde você faz uma comida diferente porque a pessoa não quer comer. Então, foi essa convivência durante esses 2 anos. Então, e é uma convivência normal da família, não tem como romantizar. Eu e a minha mãe, a gente vive muito bem, a gente nunca briga, eu e meu pai, eu e minha irmã. Não, gente, a gente entra em desacordo, afinal de contas você vive na mesma casa com a pessoa, você entra em desacordo. Mas a harmonia, sabe qual que é? É você ter amor por aquela pessoa e você sorrir quando ela tá sorrindo, você ficar feliz porque ela tá feliz, você ter prazer de fazer uma comida que ela gosta, você ter prazer em passar momentos juntos, por exemplo, assistindo uma televisão. Eu não assisto, eu não gosto, mas é o exemplo que eu tô dando. Então, assim, em alguns momentos você se indispõe com a pessoa porque você está sendo contrariada, ou a pessoa se indispõe com você porque ele está sendo contrariado por você, mas em outros momentos vocês estão rindo, estão conversando, às vezes até falando da vida do outro, porque assim, quando ele te traz uma informação da vida de um vizinho, por exemplo, que falou tal coisa. E aí eu rebato, pai, não liga pra isso. Então, assim, você tá falando da vida de outra pessoa, estão juntos. É aquela pessoa que a pessoa tem pra contar. Olha, aconteceu isso. E eu, pela minha vez também, né? Nossa, pai, se eu soubesse como tá o trânsito hoje, que não sei o quê. Então, assim, a gente tinha um diálogo normal, né? Isso me fazia bem. Eu me sentia bem em estar cuidando dele. Mas eu me sentia podada muitas vezes, porque meu pai não gostava que eu saísse, meu pai não gostava nem que eu fosse trabalhar. Eu tinha que sair para trabalhar, meu pai ficava bravo, né? E ele esquecia, então ele perguntava várias vezes, você vai trabalhar hoje? Vou. Eu me arrumando as coisas para poder sair. Aí ele vinha, perguntava de novo, você vai trabalhar hoje? Vou. E aí às vezes ele falava assim para mim, eu não posso te obrigar a não ir. Mas assim, ele tava vendo assim que ele não queria que eu saísse. E se eu me atrasasse 15, 20 minutos, né, e eu dependendo de ônibus, né, gente? Então a gente sabe como é o trânsito em São Paulo, a gente sabe que não tem como você chegar, você pode sair todo dia no mesmo horário do seu trabalho, mas não tem como chegar todo dia no mesmo horário na sua casa. Às vezes você chega 5 minutos antes, às vezes 20 minutos depois. E meu pai, esses 20 minutos depois
30 minutos depois, era o fim do mundo, né? Então, assim, ele chamava o vizinho, ele pedia pro vizinho me ligar. Então, a vizinha aqui de frente sempre me ligava ou falava para ele, seu Ramiro, eu liguei para ela, ela já tá vindo. Para ele ficar tranquilo, para não precisar me ligar. E às vezes ele tava lá no portão, né? E ele ficava bravo, e quando eu apontava na rua, ele já começava a falar alto, pô! Então, assim, aquelas coisas assim me deixava assim podada, então me sentia muito mal com isso, né? Mas eu entendia que ele só queria o meu bem, que ele estava preocupado porque eu não tinha chegado, como ele mesmo sempre falou, né? Eu fico preocupada porque esse mundo, né, ainda mais ele que assiste muito jornal, meu Deus do céu, tudo ele pensava que tinha acontecido alguma coisa ruim. Então ele falava, não, eu tô preocupada com você porque do jeito que tá esse mundo e aqui no bairro, né? Só que isso me sufocava. Eu gosto de ser uma pessoa assim livre. Então isso me sufocava. Então, em alguns momentos, né, você se sente assim, poxa vida. Então, às vezes alguém falava pra mim, é passar aqui quando você sair do trabalho. Então eu falava, não posso. Se eu passar aí, meu pai me mata. Né? E isso não é legal. Isso não é legal, você ser podada. Você ter mais de 50 anos e você falar pra alguém, não posso passar aí porque meu pai não vai gostar. Então isso me deixava assim, mal, sabe? Assim, eu não queria essa situação, mas eu compreendia. Então, assim, o que eu tô passando pra vocês é toda a vida em família, independente se é com os filhos, se é com o cônjuge, se é com os pais, né? Toda a vida em família tem os momentos que não são tão legais, tem uns momentos maravilhosos, onde você tá ali rindo junto, né? Então, assim, no horário de refeição que a gente sentava, eu sempre gostava de sentar no horário de jantar com ele para ele comer mais. Porque nesses últimos anos ele não tinha apetite nenhum, então ele se forçava a comer. E ele é um homem que bebe, eu não sei nem desde quando, mas ele é alcoólatra, né? Então ele bebia todos os dias, e ele sempre falava pra mim assim, mas eu tenho que beber para abrir o apetite. Aí eu até brincava, né? Pai, mas o senhor abre o apetite o dia inteiro, né? O senhor abre o apetite antes do almoço, depois do almoço, antes da janta. Mas ele não bebia depois que ele jantava. Ele jantava e aí ele acabou, ia dormir. Então, essa convivência de 2 anos com o meu pai foi muito difícil pra mim. Por quê? Porque eu fui podada. Eu fui podada de todas as formas. Até quando eu ia na minha casa, na praia, eu avisava, pai, eu tô indo pra praia e volto daqui 2 dias, por exemplo. Eu ia na sexta, voltava na segunda, né? E deixava as marmitinhas dele pronta, tal, pra ver se incentivava ele a comer, né? Ele não ter que fazer a própria comida. E também porque eu tinha medo, viu? Porque ele esquecia gás ligado direto. Até o micro-ondas ele colocava pra esquentar a comida não sei quantos minutos e esquecia a comida ali no micro-ondas. Então, eu convivi com meu pai durante esses últimos 2 anos de uma forma normal. Então, assim, é normal você desentender, você rir, você abraçar, mas eu fiz o meu melhor como filha. Tudo que eu fiz pra ele foi, assim, por amor. Eu sempre gostei de jantar entre 8 e 9 horas. Ele só jantava, né, porque agora ele tá no hospital, só jantava depois das 10h30. Então, pai, já é 10 horas, vamos jantar? Não, tá cedo. Então, eu acompanhava ele nesse ritmo, porque eu via que ele se sentia bem em estar sentado, porque eu algumas vezes jantei antes, né, e deixei o prato dele pronto, e eu sentia que é muito solitário, né, eu deitada lá e ele sozinho jantando. Então eu fazia questão de jantar com ele, né, e ali a gente conversava sobre várias coisas, né, e ele contava as histórias repetidas, porque meu pai contava histórias assim, acho que por semana, né, uma história por semana ele contava pelo menos 5 vezes. Né? E às vezes, quando ele estava empolgado com uma história, no dia ele contava umas 3 vezes a mesma história. Então, ele já chegou a contar a história todinha pra mim, sair lá pra fora e voltar e contar a história de novo. Né? E às vezes eu ficava assim, nossa, eu ria muito com ele, porque eu ficava assim, meu Deus, como pode? Porque ele contava uma história, nessa história tinha uma pergunta. E aí ele vinha de novo falar, e aí ele fazia a pergunta, e eu respondia. Aí ele falava assim, você é inteligente demais, você é igual eu, porque você já pegou no ar. Só que ele tinha acabado de contar a história, né? E eu ria por dentro, né? Porque assim, meu Deus do céu. Então assim, me diverti também muito, né? Com as coisas dele repetir, dele esquecer, de falar no mesmo momento, né? No mesmo momento, você vai trabalhar? Tá, vou. Sai ali, volta, você vai trabalhar?
Então, assim, às vezes eu me diverti, assim, de ver que a pessoa, assim, esquece naturalmente do que ela acabou de falar. Mas não é uma convivência fácil, não é um dia a dia fácil. O que eu quero passar para vocês é isso, né? Então, você ser um cuidador, independente de qual estágio que a pessoa tá, não é fácil, porque às vezes você tá numa correria, você tá com a mente em outro lugar e a pessoa te contando a mesma história, te fazendo a mesma pergunta a todo momento, te dá um certo estresse, né? Então, assim, você tem que compreender, não, tudo bem, e é porque ele tá com esse problema, então tá tudo bem, vamos responder de novo, né? Então, às vezes eu dava resposta diferente para alguma coisa, né? Tipo assim, vamos almoçar agora? Vamos. Vamos almoçar agora? Vamos. Vamos almoçar agora? Não, daqui a pouco. Vamos almoçar agora? Não, tô fazendo, né? Então, assim, porque, gente, eu sei lá, né? A gente falar assim, né? Parece ser fácil, mas assim, quando você tá vivendo ali com a pessoa te fazendo a mesma pergunta, parece que você fica, meu Deus do céu. Mas, enfim, gente, pra mim, assim, foi uma experiência inigualável. E o que eu quero dizer pra vocês também aqui nesse vídeo, que uma pessoa, ela tem 10 filhos e um filho é o que cuida melhor, é um filho que cuida com dedicação, é um filho que está mais ali do lado. A maioria das famílias são assim. Eu sei que tem famílias que conseguem, quando chega a época de cuidar de um pai, de uma mãe, consegue dividir isso entre eles de uma forma boa. Mas a maioria das famílias não. A maioria das famílias tem alguém que se dispõe para isso, né? Então, e eu me dispus para isso, né? Então, às vezes eu ia falar para minhas irmãs, olha, tá acontecendo isso com o pai, né? Então, assim, as poucas vezes, de poucas coisas que eu passei para elas, era tido como uma piada, como uma brincadeira, né? Uma irmã minha que eu falava mais, acontecendo isso, que é uma irmã assim que demora demais para ver meu pai, demais, e assim, ele já estava até acostumado. Ah, mas ela some, ela é assim mesmo. E tá tudo bem, cada um tem o seu jeito. Mas assim, me deixou muito chateada por ela não vir, eu passar as informações para ela, e uma vez ela vir, ficar 30 minutos com meu pai, virar para mim e falar, eu achei ele bem, viu? Ah, ele parece que tá com a cabeça bem boa. Gente, eu convivo com meu pai todos os dias, eu tô passando o que tá acontecendo com ele, aí a pessoa vem e me traz uma informação, que ela já fez uma análise e que ela já detectou que a cabeça dele tá boa. Gente, a demência, ela não é 24 horas a pessoa falando besteira, 24 horas a pessoa pensando besteira, 24 horas a pessoa fazendo besteira. A pessoa, ela tem um altos e baixos, então assim, ela tá perfeitamente bem, tá lembrando de tudo, falando tudo perfeitamente bem, daqui a pouco ela tá tá em Nárnia, né, falando outra coisa, lembrando lá do passado, falando da mãe, de coisas que aconteceu, ou falando pra você a mesma coisa. Então assim, é só com a convivência mesmo. Não tem como uma pessoa que passa 4 meses sem visitar, vir visitar uma vez e te dar um diagnóstico. Então assim, eu que tô errada. É eu que tô diariamente com ele que tô errada, né? O médico que detectou que ele tem a demência que tá errado. Aí ela que tá certa. Porque o que acontece? Cada uma ficava na sua casa, tocava a tua vida e não se preocupava. Aí eu passava algumas coisas que acontecia e aquilo não entrava na cabeça delas. Não, isso era eu que era louca, sabe? Então, assim, desculpa o desabafo, né? Mas, assim, tem coisas, assim, que você vai vivendo. Então, são mais de 2 anos que você... E mais de 2 anos dessa última vez, né? Porque eu já fiquei com ele, morando com ele de uma outra vez. E a minha convivência com meu pai sempre foi muito próxima, desde sempre. E aí você estar ali, mostrando pra pessoa, apontando, talvez até pedindo uma ajuda, e as pessoas, elas não falam, não vou te ajudar, não, eu não posso te ajudar. Elas te rebatem com uma coisa assim, tipo, não é isso, não é dessa forma. Ou, nossa, poxa vida, né, ele conta a mesma história. Sabe assim, não se coloca no teu lugar. O que eu posso fazer? Né, como que eu posso ajudar? Ou não. Né? Ou simplesmente ouvir, porque às vezes o seu ajudar é ouvir. Às vezes a situação do cuidador que tá ali no dia a dia tá tão cansativa que só de você ouvir a pessoa já coloca pra fora, porque não é fácil, né? Então eu trago esse vídeo pra vocês hoje, eu vou fazer uma coletânea porque eu senti vontade de estar falando isso, de estar registrando isso nesse momento.
tá bom? Gratidão para quem chegou até aqui. Se você é um cuidador, se você cuida do seu pai ou da sua mãe, se você cuida por amor, meus parabéns. Isso é gratificante pra gente. Eu quero deixar aqui bem claro que é gratificante pra gente quando a gente traz assim qualidade de vida para quem a gente ama, a gente se sente bem. Então a gente está fazendo pela pessoa? Tá, mas a gente está fazendo principalmente pra gente. Quando a gente ama, o cuidado de uma pessoa que ama e quer dar uma qualidade de vida é bem diferente do cuidado daquele que é obrigado. E eu nunca fui obrigada a cuidar do meu pai. Eu sempre tive essa opção. Não foi fácil? Não, mas eu sempre tive essa opção. Então, se você é um cuidador, continue fazendo isso. Isso é muito bom pra gente, tá bom? Agradeço a quem chegou até aqui. Beijos, até o próximo vídeo. Lembre-se que eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Não é o tema do meu canal, mas eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Beijos.